Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa, chegando com muita informação, entretenimento e prestação de serviço para você. E agora a gente chega falando de comunicação eficaz. Você sabe como criar pontes ao invés de muros na comunicação? É isso que a gente vai aprender a partir de agora com a Carla Elage, que é palestrante e especialista em comunicação feminina. Carla, muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer te conhecer. Obrigada, Clara. O prazer é todo meu de estar aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. Carla, a gente já papeou um pouquinho aqui no intervalo, né? Isso. Enquanto a Carla sentava, se posicionava, a gente papeou um pouquinho aqui. A gente estava falando do famoso telefone sem fio. Você já brincou de telefone sem fio? Você que está em casa? Com certeza já, né? Todo mundo já brincou de telefone sem fio. Quando a gente brinca de telefone sem fio, a primeira pessoa ali da fila, né, fala ali uma palavra ou uma frase e essa frase ou palavra vai sendo passada de ouvido em ouvido em ouvido até chegar lá no final da brincadeira e a última pessoa que ouviu sempre vai trazer uma informação distorcida daquela que foi passada pela pessoa, né, que começou a brincadeira. Sim. A comunicação é difícil, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente brinca de telefone sem fio falando com uma única pessoa. Né? A gente traz tanta informação que fica difícil de oferecer clareza naquilo, não é isso, Carla? Sim. A coisa mais difícil, eu acho, é a gente realmente passar aquilo que a gente está querendo contar. Né? Como é que eu vou contar para alguém, ou eu vou me posicionar, ou eu vou me colocar profissionalmente ou pessoalmente, principalmente naqueles momentos mais difíceis, né? E nesses momentos é que a gente tem que parar, pensar e respirar, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, trabalhei muito tempo com gestão de pessoas, empresas e tudo mais. E assim, como que eu vou passar o que eu estou tentando explicar, o que eu estou tentando conquistar para o outro de uma forma empática, né? Daquilo que a gente estava comentando. Nos primeiros 30 segundos que você conhece uma pessoa, a imagem dela já está formada. Você já sabe se você gosta dela, se você não gosta, se você se conecta ou não, pelo tipo de roupa, pelo cheiro, pela postura, pelo cabelo dela, né? Não precisa nem abrir a boca. Não abriu a boca. De olhar, você já, inconscientemente, você já fez uma história sobre aquela pessoa, né? O ser humano é assim. E aí, qual é o grande problema? É quando eu olhei para aquela pessoa e já me bloqueei, né? E muitas vezes o telefone sem fio é isso, né? Você está tentando se comunicar, mas está lá aquele telefone sem fio que está com barulho no meio e que você não está escutando direito o que o outro está te falando, né? E aí, no meio desse processo, a gente vai construindo muros, né? Vai bloqueando as pessoas. Como é que a gente faz para construir a ponte, Carla? Queria te perguntar, muitas vezes na comunicação, menos é mais para que a gente possa ser compreendida? Sim, menos é mais, né? Vamos segurar esse pontinho para eu não esquecer, para eu não me perder, né? Mas assim, a primeira coisa muito importante quando a gente vai se comunicar é a escuta ativa. É você escutar o outro, né? Que é isso que eu te falei. Ó, eu escutei tudo que você falou, mas eu não posso me perder no meio do processo. Do seu raciocínio. No meu raciocínio para te retornar, né? Mas você precisa ter uma escuta ativa. Você precisa escutar o que o outro está querendo dizer para você. E como que o outro está falando com você, né? E a escuta ativa nada mais é também do que você ouvir o que o outro está te falando sem interferências, sem fazer um pensamento e já falar assim, não, porque eu vou responder aquilo, porque eu vou reparar. Você já acabou com a tua comunicação nesse momento, você já vai responder tudo ao contrário. E nas nossas relações pessoais, isso acontece com muita frequência, né? Aquela coisa do marido, né? Por exemplo, porque hoje ele pegou e acordou, falou tal coisa. O que foi realmente que ele falou? O que eu escutei, né? Foi a mesma coisa que ele falou?
Porque muitas vezes, né, isso eu acho que é a maior dificuldade nossa. É a gente olha para o outro e fala assim, nossa, mas não falei isso. Quantas vezes a gente nos pega? Nossa, por que você está brava desse jeito? Por que Filho, né? Os meus filhos são adultos, mas mesmo você tem filho pequeno, né? Você fala, não, filho, mas não foi isso que eu falei, não foi isso que eu quis dizer. O que aconteceu nesse momento é isso, a primeira quebra. O outro não está escutando, o outro não está disposto a escutar o que você está querendo dizer. Né? Então, para uma boa comunicação, primeira coisa, escuta ativa. É eu estar preparada, eu querer escutar o que o outro está querendo me dizer, não o que eu quero escutar. Né? E o que eu quero escutar, muitas vezes, é aquela coisa assim, de eu pincelar itens que me interessam. Né? Então, esse é um primeiro grande problema. E é isso que a gente tem que... tanto que eu falo, comunicação é absolutamente treinável. Né? A gente tem que, primeiro ponto, se treinar a escutar o outro, a ouvir o outro, sem qualquer interferência do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do nosso momento. A mulher tem muita TPM, né? A gente é cíclica, né? Que é o que eu falo, mulher é cíclica. Então, tem dia que eu estou bem-humorada, que eu acordo bem-humorada, tem dia que eu já acordo querendo chutar a parede. Né? Nesse dia é quando eu tenho mais que tomar cuidado, porque são os dias que a gente fala, nossa, meu dia começou já ruim. Né? Começou ruim ou eu não percebi que eu estava hormonalmente, num momento não muito propício e tive uma conversa ou uma situação que requereria a minha atenção um pouco maior e não só a minha reação. Né? É a gente passar a entender que a gente precisa agir, não reagir. Né? Quando você fala da escuta, eu lembro, né, que o pessoal sempre fala, nós não foi à toa que nascemos com 2 ouvidos e uma boca. Muito, adorei. Não é? Adorei. Não foi à toa que nascemos com 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. Precisamos ouvir mais e falar menos. Sim. Não é? E a mulher fala muito, né? É isso, pensar mais para falar, né? Então, você sabia um dado importante? Os homens falam em média 20 mil palavras por dia, a mulher fala 50. Meu Deus! Meu Deus! E a gente tem, em média, 40 a 50 mil pensamentos por dia também. E a gente que trabalha com comunicação, então... Jesus, você fala o tempo inteiro, você fala 100 mil palavras. Eu não imaginava. É isso Olha aí. esse dado, minha gente. Precisamos realmente ouvir mais e falar menos. Sim. Não é isso? Sim. E aí, gente, a Carla, ela, como eu disse aqui no começo, ela é palestrante, ela é especialista em comunicação feminina. Sim. Ela trabalha muito com mulheres, justamente por isso, né? Porque mulheres falam mais. Mulheres falam demais, Carla. Falam muito e, assim, a gente para muito pouco para escutar, né? Porque, nós, assim, uma coisa também que eu gosto sempre de falar nas palestras, que é muito legal, o nosso sistema nervoso é completamente diferente do sistema nervoso central do homem. A gente tem a nossa coluna, né? A coluna, né? Vertebral. Aí a gente vai ter o cerebelo aqui atrás e tem os 2 hemisférios. Ligando tudo isso, tem uma estrutura que chama tronco cerebral. Nós temos muito mais fibras do que os homens nessa estrutura, principalmente no corpo caloso. E por isso a gente tem uma integração cerebral muito grande. A gente usa, quando nós nos comunicamos, nós usamos os 2 lóbulos cerebrais, os 2 lados. Os homens usam ou um ou outro, tá? Por isso que mulher é aquela coisa assim, a gente está vendo televisão, sabe que o arroz está no fogo, o bebê está aqui, você está empurrando o carrinho e você ainda está lendo ou fazendo alguma coisa com a mão, né? Mulher é assim, e dá conta de tudo. Homem não, homem você fala pra ele, tá vendo televisão? Vai, fica de olho no arroz pra mim. Nem ouviu. Queimou, já foi, você pode pegar outra panela, porque o arroz já foi pro saco, né? Mas é por causa disso. Então, a gente tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Então, para nós mulheres, é muito mais difícil a gente parar para escutar. Por isso que é um grande exercício. Né? O dia que eu me toquei disso, eu falava assim, Carla, para, respira, escuta. Sabe aquela coisa de meditar Deus. Mesmo, né? Parou para meditar um pouquinho, para voltar ao seu eixo. Isso, e escutar o que o outro está querendo dizer, não aquilo que a gente está já no meio dessa loucura toda de informação e de integração fazendo.
né? Por exemplo, uma mulher numa reunião de trabalho, né, difícil, ela fala, em média, 40% a mais que um homem. Só que ela é prolixa, então ela não é objetiva, a gente não tem objetividade. A gente enrola, 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 fala a mesma coisa 30 vezes e não consegue ter a mesma objetividade que um homem. Então essa é outra ponte, né? E aí as pessoas falam para mim, mas Carla, que exercício que eu faço, né, para isso? Exatamente, é isso que eu ia pedir para você, Carla. Inclusive, você que está em casa, a gente sabe que o nosso programa ele é acompanhado por muitas mulheres, mas também por homens. Você que está em casa, que é homem, também serve para o homem, né? Tudo isso que a gente vai falar aqui não é só mais para as mulheres, mas mais voltados para as mulheres, justamente porque falamos muito mais do que eles, né, gente? Você já deu aí uma primeira dica, que é a escuta ativa. Isso. Vamos dar, então, as outras dicas de como a gente consegue exercitar essa comunicação clara, essa comunicação que chega de forma correta. Tranquila. É isso. Né? A gente tem que pensar... Escuta ativa primeiro. Primeiro. A segunda é a mensagem. O que eu vou falar, né? E assim, a gente vai se treinar. E sempre precisa treinar, principalmente quando são situações de estresse, situações onde você está sendo medida, conversas difíceis, né? Com mãe, com irmãos, com filhos, né? A gente tem essa conversa, você deve ter com o teu filho, claro, né? Mesmo pequenininho assim, amor, eu te amo, mas, né, você tem que ir bem na escola. Exatamente. Do jeito que tá, não tá bom, né? E muitas vezes a gente tem que tomar atitudes mesmo, ou por um castigo, ou colocar de recesso alguma coisa, né? Falar, você não vai mexer com tal coisa, você vai estudar de tantas horas por dia, que não são coisas muito fáceis, mesmo com uma criança, né? E eu acho que conforme está indo, as crianças também estão cada vez mais difíceis, né? Então, escrever, sabe? Fazer um roteiro. A vida da gente é feita de roteiro. É como viajar, né? Quando eu vou viajar, se eu pegar uma estrada e eu não souber para onde eu vou ser super pouco eficiente. Eu vou gastar mais gasolina, eu provavelmente vou parar em algum lugar que eu não quero, né? Agora, se eu fizer um roteiro, eu vou escrever lá, para onde que eu quero ir? Eu quero ir de São Paulo para Sorocaba. Que estrada que eu vou tomar, né? Eu vou parar para comer, para me alimentar, vou ficar com fome, com sede, vai acabar a gasolina, não vai? A mesma coisa é a comunicação. Planejamento. Né? Planejamento. Então, eu vou ter uma reunião difícil de trabalho, né? A gente tem muita dificuldade, muitas vezes, em reuniões de trabalho, né? E como que eu vou chegar... Outra coisa também, né? O homem para a mulher, nas relações de homem e mulher, e mesmo mulher para mulher, nós somos muito interrompidos na hora do processo do pensamento. Então, eu preciso estar com esse pensamento muito bem estruturado para eu conseguir transmitir aquilo que eu quero, do começo até o fim. Então, eu vou fazer um roteiro. O que eu vou falar? O assunto é tal. Eu vou falar isto, desta forma. E uma coisa super importante é a gente praticar o que vai falar, né? Então, eu sempre falo que um exercício muito bom é no chuveiro. Vai pro chuveiro tomar um banho, fala tudo o que você vai falar nesta mensagem porque assim, uma coisa é eu tô aqui com você batendo papo, ou eu vou num restaurante bater papo, dar risada, você não tem um roteiro do que você vai falar. Sim. Né? As coisas acontecem. Não precisa, né? Não precisa. Outra coisa é quando você vai ter uma conversa difícil ou você vai para uma reunião de trabalho, que você precisa ter eficiência naquilo que você vai dizer. Então, é se treinar, aí pro chuveiro e lembrar tudo aquilo. Primeiro, escreve, relê, é isso que eu quero falar? Dentro desse assunto tem essa característica, dentro desse assunto essa. Aí eu vou para frente do espelho, pro chuveiro, para onde quiser. Fala em voz alta, se escuta falando. Então, o assunto é esse, vai fazer isso, aquilo, blá, 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 blá. Repete. Com isso, o que acontece? A gente começa, quando você escreve, número 1, você vê o que é importante e o que não é. Então, você vai colocar a prioridade. Muitas vezes, muita coisa que você fala assim, vou falar isso. Isso aqui não precisa. Isso aqui. Aqui eu vou ser agressiva, não vale a pena. Você começa a conversar com você mesma, falando trazendo para você, para o teu consciente,
o que pode ser deixado de lado, o que não é necessário, a forma de falar, porque muitas vezes, se você for agressiva, você vai perder o jogo na hora, entendeu? E a comunicação ela existe para você ganhar, não para você perder. Né? Usar a comunicação como um instrumento, né, de guerra, porque a gente está indo para a guerra. Exatamente. Né? Então, eu vou usar a minha comunicação, que é a minha forma de lutar, de uma forma positiva. Então, eu escrevendo, primeiro eu começo a pôr prioridades. O que é mais importante? Eu falar, eu não vou nunca começar alguma coisa, pelo menos importante. Quais são as prioridades? O que é desnecessário? Falar, você muitas vezes vai falar, na hora que você começa a praticar o que você vai falar, você fala, não, eu tô agressiva. Ah, não, Carla, não tá legal. E assim, se falar com você em terceira pessoa, que também é uma coisa que traz uma sensação, não é uma sensação, isso é um exercício super importante que a gente fala hoje, né, na neuroplasticidade principalmente, porque é como se você estivesse falando com uma pessoa de fora para dentro. Quando eu falo de dentro para dentro, eu estou empoderada da minha razão. Quando eu falo de fora para dentro, eu presto atenção nos detalhes. Por isso que eu gosto do exercício do espelho. É ótimo. Eu sempre trabalhei com espelho na minha vida inteira. Desde que eu era criança, eu estudava na frente do espelho, eu ensinava para mim mesma ali no espelho. Eu sempre treinei para ser repórter, jornalista, então, apresentadora na frente do espelho. O espelho é meu aliado master. Para se enxergar, né? Para se enxergar assim, tô bem, não tô? Como é que tá minha cara? Tô gostando? É muito bacana. Né? Mas também falo no chuveiro, no carro, andando na rua. Sou muito boa da cabeça, não. Mas você sabia que isso é libertador, a hora que a gente aprende. Eu amo falar sozinha. Eu também, eu amo falar sozinha, eu amo falar para frente do espelho. Eu passei a ter uma relação muito melhor de trabalho na minha casa, né? O meu mundo é o que eu falo, meu mundo é absolutamente masculino, né? Eu tenho 2 filhos adultos e um marido. E o cachorro agora, até o cachorro é macho. Né? Então, se eu não tomo cuidado, eu sempre vou perder a razão. Né? E a gente sempre é muito mais emocional. Ah, viu? Começou a chorar. Ah, viu? Já ficou nervosa. Ah, viu? Não é assim que a gente é? Né? Tá de TPM. Tá de TPM? Isso me irritava. Agora não tem mais, porque na minha idade não tem mais TPM. Mas, gente, era uma coisa que, assim, né? Não é isso, não é sobre isso, né? É sobre você ter empatia com o outro, mas muitas vezes a gente não deixa o outro ter empatia com a gente, simplesmente por causa do nosso comportamento. E comunicação é sobre isso, é o nosso comportamento, como que a gente se coloca para o mundo, como que a gente se mostra para o mundo. E aí você falou, né, que é importante a gente escrever, ler aquilo que a gente escreveu e muitas vezes descartar aquilo que não é tão importante. É por isso que eu disse, na comunicação, menos é mais. Menos é mais. Porque você vai ser melhor compreendida se falar menos. E mais objetiva. De uma forma mais objetiva, mais clara. Vai no ponto. É isso. Né? É assim, você usar a ponte certa. Você não ficar dando volta, sabe? Sabe assim, tipo, quando a gente vai... Eu vou para o Guarujá, eu vou para Santos pela estrada. Claro que é pela estrada, né, Carla? Oi. Mas eu vou para Santos. Eu posso escolher pela Estrada Velha. Né? A Estrada Velha, acho que nem eu nunca fui, mas ela é assim, ó. É uma via que vai, uma que vem e dá a volta. E eu posso escolher pela Imigrantes, que é túnel, aqueles, né, tudo reto, e você chega. Então, é muito melhor você ir direto pela Imigrantes do que você ir pela Estrada Velha, sabe? Dando voltas. O dar a volta te demora muito mais, demanda muito mais energia, porque você tem que estar muito mais atenta, olhando para cada curvinha. Ao passo que se você está num estradão de muitas pistas e mais reto, você consegue ir numa velocidade muito mais rápida. Você chega ao teu objetivo de uma forma muito mais eficiente e melhor, com melhor qualidade, inclusive. É importante a gente avaliar quem é o nosso ouvinte nessa hora para que a gente escolha as palavras corretas para falar com ele, as palavras que realmente vão atingi-lo? Sim, sempre. Você tem que saber com quem você está falando. A forma que você fala com uma criança é de um jeito, a forma que você fala com um adulto é de outro, com um homem é de um jeito, com uma mulher é de outro, né? Nós mulheres, por exemplo, você vai cumprimentar um homem, né? Você chega e fala, oi, como vai? Tudo bem? Meu nome é Clara, não sei o que, nananá. Oi, Clara, tudo bem? Como você está? Tudo bom, obrigada. Mulher é assim.
Oi, Clara, tudo bom? Nossa, adorei seu brinco. Eu tava olhando seu brinco agora de verdade. Nossa, adorei seu brinco. Você tá boa? Ah, porque eu acho que eu te conheço de algum lugar. Né? Mulher é assim, homem é aquela coisa instantânea, ponto, acabou. Nós não. Então, eu tenho que saber com quem eu tô falando. Se eu chegar para um cara e falar assim, oi, tudo bem? Nossa, adorei seu cabelo, né? Ele vai até estranhar, Ele né? vai olhar para mim e vai falar assim... É doido, não é bom da cabeça, não. É doida, não quero nem chegar perto dela, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente saber com quem a gente está falando, porque a forma de abordar é diferente, né? Eu vou chegar para você, ai, que fofa, ai, adorei isso. Se eu chegar para você e falar assim, ai, Clara, adorei... Você vai falar assim, virou na mandioquinha, né? Então, isso é o extremo, tá? Mas, assim, a gente tem que saber, sim, com o que a gente está falando, como a gente pode chegar nessa pessoa, estudar, muitas vezes, essa pessoa, profissionalmente, principalmente. Sim. Hoje, né, o que eu oriento entra no LinkedIn da pessoa, vê o que ela faz, vê quais são as habilidades dela. Não vá sem saber com quem você está falando, né? Então, é primordial, eu diria. É um dos treinamentos também, né? Então, a primeira coisa, saber com quem eu vou falar. Entrar no LinkedIn, ver quem é. Ou então, assim, você vai sair, sei lá, namorado, marido, você vai sair com um casal de amigos. Você sempre pergunta, como é que a pessoa é? Né? Ah, eu vou te levar a conhecer um casal que eu acho que você vai adorar, né? Vamos sair para jantar? Vamos. Comer uma pizza? Tá. É uma amiga minha, ela faz... A gente já entrega meio que o histórico da pessoa, né? Você não convida alguém para ir na tua casa junto com um casal que você conhece também, ou com uma amiga, né? Quando vai te apresentar, né? Quem não tá namorando, eu vou te apresentar um amigo. Meu, quem é esse amigo? Né? Que cara que ele tem? Com quem ele parece? Né? Ele vai conectar comigo, não vai? Então, a gente sempre procurar saber com quem você vai falar, porque isso também te dá uma condição de assertividade muito maior. Carla, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu vou pedir para você dar aquela última dica de ouro em um minutinho, para que a gente não deixe o nosso telespectador também sem essa última dica de ouro. Sim. É assim, tomar muito cuidado com o que fala, porque muitas vezes o que a gente fala pode nos caracterizar se a gente fala coisa errada para a pessoa errada. E também usar a comunicação a nosso favor, se treinar a efetivamente ganhar, sabe? A gente precisa aprender a ganhar na vida. E a comunicação, eu acho que é a porta de entrada para você ganhar o que você quiser. Então, na hora que eu me comunico direito, que eu sei o que eu vou falar, para quem eu vou falar, profissionalmente ou pessoalmente, eu só vou ganhar com isso. E a gente tem que fazer da vida um ganha-ganha. Não dá para fazer na vida um jogo de perda, de perder, de ser perdedora. Não, a gente tem que se acostumar a só ganhar. É isso aí. Comunicação não pode ser muro, tem que ser ponte e porta. Muito. É isso? Exatamente. Aprendi. Obrigada, Carla Elage. Gente, maravilhosa, né? Palestrante, especialista em comunicação feminina. Gostei muito de te conhecer, viu? Muito obrigada, Clara. A gente tem aqui o @CarlaElage_. Isso, é assim que você tá lá no Instagram, né? Isso. E a gente tem mais um Instagram ali, que é o Ela Líder 360. Ela Líder 360. Que é esse trabalho, e a gente também tem um trabalho muito grande com mentoria para mulheres, tanto para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, enfim. Tá certo, Carla. Obrigada. Prazer te conhecer mais uma vez. Obrigada. E muito obrigada por ter trazido informações tão importantes, tão relevantes para a gente aqui. Muito obrigada. Uma próxima oportunidade. Deus quiser.